Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e hoje vocês vão acompanhar comigo aqui um novo conteúdo da nossa aula. Acompanhe aí. Aí está, ó. Nessa aula de número 2, nós iremos falar sobre a investigação dos processos de cálculo enfatizando aspectos etnomatemáticos, investigação dos processos de cálculo enfatizando aspectos etnomatemáticos das diversas culturas da região, envolvendo razão, proporção, porcentagem, média aritmética, juros simples e composto e critérios de arredondamento, tá bom? E aí o detalhamento, né, é a porcentagem e o juros simples e compostos, tá bom? Então a gente vai focar o nosso estudo agora, tá? Falando aí sobre a porcentagem e os juros simples e composto também. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, a porcentagem é um dos ramos da matemática mais importantes, né? Já que é um conteúdo que a gente utiliza com certa frequência no nosso cotidiano. Então, quando você vai no comércio, quando você vai numa loja, enfim, ou vai até uma instituição financeira fazer um empréstimo, por exemplo, nós temos ali o cálculo de juros. Então, é importante a gente dominar esse conteúdo para que a gente tenha conhecimento do que a gente está comprando, né, do serviço que a gente está contratando, tá? Então, é interessante que a gente domine esse ramo da matemática também. E aí, para nós falarmos sobre a porcentagem, a gente tem que ter em mente que a porcentagem nada mais é do que uma fração. Então, quando você tem, por exemplo, 30%, ali você tem uma taxa, né? Você tem ali o 30 e o símbolozinho da porcentagem. Essa taxa você consegue converter para fração. E em seguida para número decimal. Mas por que isso é importante? Por que isso é necessário? Porque quando você quer, por exemplo, tirar 30% de um valor, vamos supor, você quer descobrir quanto que vale 30% de R$900. Então você já sabe que você tem que tirar uma parte, uma fração desses R$900, né? Então para você tirar 30% de 900, você tem algumas formas de realizar esse cálculo, tá? Uma delas é justamente transformando essa taxa, esses 30%, em número decimal, tá? E aí você usa esse número decimal e multiplica com, por exemplo, os R$900 que a gente quer descobrir. E aí você chega ali no valor que corresponde essa parte, né, dos 900. Uma outra maneira também da gente entender as porcentagens é fazendo os cálculos ali mais exatos. Por exemplo, a gente sabe que 100% é o total de qualquer coisa. Então, 100% de 900 é o próprio 900. 50% de 900 é a metade de 900. Portanto, 450, né? 10% de R$900, por exemplo. Ora, 10% é a 10ª parte de qualquer coisa. Então, no caso dos 900 aí, do exemplo, 10% de 900 é a 10ª parte de 900. Portanto, 90, né? Então, se eu quero, por exemplo, tirar 30% desses 900, o que é que eu faço? Eu primeiro faço esse cálculo mentalmente utilizando 10%. Então, se eu sei que 10% de 900 é 90 e eu quero encontrar 30%, basta eu multiplicar, então, 3 vezes 90, que vai dar 270. Então, eu consigo fazer esse cálculo de cabeça. Ou seja, 30% de 900 é igual a R$270, né? Só que a gente sabe que existem algumas porcentagens que nem sempre são exatas. Então, para a gente calcular essas porcentagens que vêm em número decimal, por exemplo, né, 35,7%, 15,8%, né, a gente já usa ali alguns cálculos para chegar nesses valores, tá bom? Então, vamos à nossa primeira cartela para a gente verificar como que a gente faz essa conversão
de fração para número decimal, por exemplo. Então veja que eu tenho aqui, ó, por exemplo, 0,35%, né? Então nesse caso, o que a gente vai verificar aqui, ó? Porcentagem. Porcentagem é uma razão com denominador 100, tá certo? Então veja que quando eu tenho aqui 35 sobre 100 e eu faço essa divisão, o que é que me resta, né? 0,35, tá? Então esse 0,35 ele é um número decimal, não é verdade? Então se eu quero encontrar, se eu quero, por exemplo, calcular 35%, se eu preciso calcular 35% de R$600, vamos supor, o que eu faço, né? Uma das formas que a gente tem de fazer esse cálculo é justamente transformando essa taxa, que é os 35%, em número decimal. Então, como é que a gente faz isso? Eu pego o 35 e divido por 100. O resultado vai dar 0,35. Aí eu uso esse número decimal aqui, o 0,35, e multiplico por 600. E aí eu consigo extrair essa porcentagem. Então, no caso da fração acima, a razão entre os números 35 e 100 é 0,35, ou seja, 35% de alguma quantidade, tá? Eu usei aqui o exemplo dos R$600, mas evidentemente a gente consegue calcular essa porcentagem para qualquer outro valor, tá bom? Cálculo de porcentagem utilizando aí a regra de 3. Como sabemos, a porcentagem é uma razão. Portanto, podemos utilizar a proporcionalidade para encontrar sua equivalência por meio da regra de 3, tá bom? Então, uma das formas, né, da gente fazer o cálculo de porcentagem é justamente usando a regra de 3, ok? Vamos exercitar um pouquinho? Vamos ver um exemplo? Olha só esse exemplo aí, que é uma questão do Enem, que diz o seguinte: para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão fidelidade dessa loja, né, têm direito a um desconto adicional de 10%. Então, o cliente ele já teve aqui um desconto de 20%, né, já que ele disse que a loja remarcou os preços, ou seja, baixou o preço dos produtos em 20%. Além disso, quando o cliente vai pagar o produto, ele ainda ganha mais 10% aqui no valor dessa compra, tá? Aí ele continua. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$50 antes da remarcação de preços. Ele não possui o cartão fidelidade da loja. Então veja, ele não possui o cartão fidelidade da loja. Tudo bem. Caso esse cliente possuísse o cartão fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria de... Muito bem. Então vejam, pessoal, que nós temos aqui, né, uma situação do nosso cotidiano, situação corriqueira, né, em que a pessoa vai lá na loja fazer uma compra, e aí ela se deparou com essa situação de ter direito a um desconto. Então vejam que inicialmente a pessoa tinha lá 20% de desconto, né? Chegou lá, já tinha automaticamente esse desconto de 20%, tá?
Então, se o produto, vamos supor, nesse caso aí, né? Ele disse que o produto custava R$50, tá? Para a gente fazer o cálculo dessa porcentagem de 20%, né? A gente pode fazer utilizando a regrinha que eu falei para vocês agora há pouco, né? Ou seja, transformando 20% no número decimal e em seguida multiplicando ali por R$50, tá? É uma forma de fazer. A outra maneira também é a gente tentar fazer esse cálculo de forma mais prática, de forma ali mental, né? Então, igual como eu falei para vocês no início da aula, 10% de um valor é a 10ª parte desse valor, tá? Então, se eu quero tirar 20% de um valor, o que que eu vou pensar? Qual é o raciocínio que eu vou adotar? Ora, se eu sei que 10% de 50 são R$5, 20%, obviamente, só pode ser R$10, né? Então, automaticamente eu já consigo fazer esse cálculo, ou seja, 20% dos R$50 é igual a R$10. Então, o cliente, ele pagaria por esse produto somente R$40. Viram só? Né? Porque o produto era 50, mas ele foi remarcado 20% abaixo desse valor original de R$50, tá? Então, esse desconto de 20% corresponde a R$10. 50 menos 10 é igual a R$40, tá? Aí ele segue. Mas vamos supor que o cliente possuísse o tal cartão fidelidade. Com esse cartão fidelidade, ele tem um desconto adicional. Veja, além dos 20%, ele vai ganhar mais um desconto adicional de 10%, tá? O único cuidado que a gente tem que ter numa questão como essa, pessoal, é para não somar as porcentagens. Tipo assim, ele tinha 20% de desconto já inicialmente, logo de cara, né? Com mais 10% de desconto adicional, a gente pode entender como sendo um desconto de 30%. É ou não é? Então, numa questão dessas aqui, que é uma questão do Enem, poderia ocorrer de você tirar 30% de R$50, né? E aí, uma das alternativas aqui corresponde a esse raciocínio. Veja que o avaliador ele colocou aqui, em uma das questões, ele colocou essa situação, já prevendo que você poderia ter esse raciocínio de tirar 30% de 50%, mas não é esse o raciocínio. A gente precisa tirar primeiro 20% dos 50, né, que dá R$10, e aí a gente faz 50 menos 10, que dá R$40. Em cima desses R$40 é que você vai tirar os 10% do cartão fidelidade, tá bom? E aí 10% de R$40 é a mesma ideia, tá? Você vai tirar a 10ª parte de R$40. Qual é a 10ª parte de R$40? R$4, né? Então, no final das contas, o desconto, né, que ele teria aqui seria um desconto de R$4, a letra E aqui, ó, tá? Então, ele pagaria pelo produto apenas R$36, tá? Porque já que ele teve um desconto de mais R$4, referente aos 10% do cartão fidelidade, né? 40 menos 4 é igual a 36. Então, o valor que ele deveria pagar lá no caixa seria de R$36. Só que aqui na questão, vamos voltar para a tela então, aqui na questão ele quer saber de quanto seria a economia, né? Então até isso a gente tem que prestar atenção na pergunta que está sendo feita. Ó, caso o cliente possuísse o cartão fidelidade, a economia adicional, tá? É a economia adicional que ele está se referindo. Porque lembre-se que ele já teve uma economia de R$10, referente aos 20%, né? Mas ele não quer saber dessa economia dos 20%, ele quer saber a economia adicional, ou seja, a economia dos 10%, ó, desses 10% aqui, tá? Que é a economia adicional. Foi o desconto adicional que ele recebeu. Então, nesse caso, essa economia, tá? Seria de R$4, tá bom? Agora, se ele perguntasse aqui, vamos supor, né? Quanto que o cliente pagou pelo produto?
Vamos supor que fosse essa a pergunta. Aí sim você teria que fazer essa subtração, pegar os R$ 40 menos os R$ 4 da economia que ele teve, né? Então, o valor que ele pagou lá no caixa, o valor final, né, teria sido de R$ 36. Mas não é esse o caso. Ele quer saber apenas a economia adicional, portanto, letra E, R$ 4. Tá certo? Então, vocês viram que no caso dos cálculos de porcentagem, ele vai muito além de você fazer um simples cálculo. Calcule 15% de R$ 800. Calcule 10% de R$ 90. Geralmente, esses exercícios envolvendo porcentagem, eles vão trazer para vocês um problema assim, ó, um problema contextualizado, e aí você vai ter que criar ali um raciocínio em cima desse problema para você poder se sair da situação, tá? Você vai ter que criar soluções para você resolver o problema, tá bom? É assim que a gente vai trabalhar com os cálculos de porcentagem. Bacana? Tranquilo até aí, gente? Vamos seguindo então, vamos para a próxima cartela. Nós temos aqui uma outra situação, tá? Envolvendo aí também, nesse caso aqui, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as medidas de tendência central, né? Que no caso aí é a média. Mas como é que a gente sabe que é uma questão envolvendo média, né? A gente tem que estar ligado aqui no enunciado da questão. Julieta é advogada e digital influencer. Participou de um famoso programa de televisão e sagrou-se vencedora com a maioria da votação popular. A final é disputada entre 3 participantes. 3 participantes. E a premiação é dividida assim. Então, veja. Primeiro lugar, ganhou aqui R$1,5 milhão. Então, o vencedor leva o prêmio de R$1,5 milhão. Enquanto o segundo lugar, 150 mil. Já o terceiro recebe 50 mil. Tá? Muito bem. Então, tá aí a situação. É uma disputa, né? Um programa e tal. O vencedor leva o prêmio de R$1,5 milhão. O que ficou em segundo lugar recebe 150 mil. E o que ficou em terceiro lugar, 50 mil. Beleza. Vamos ver o que ele quer saber aqui. Se o valor da premiação fosse dividido igualmente entre os participantes, veja, se fosse dividido igualmente entre os participantes da final, quanto receberia cada um? Então vejam que nessa situação aqui, pessoal, eu trouxe aqui para a gente ilustrar o conceito de média aritmética, tá? Média aritmética é a mesma coisa que acontece com a nossa nota na escola. Você fez ali 4 provas, 4 avaliações durante o bimestre, vamos supor. Qual foi a tua média? Né? Então a gente meio que já sabe fazer esse cálculo aí, porque a gente já vive isso, tá? Mas de um modo geral, a média aritmética ela é calculada sempre dessa forma. Você vai somar os valores que você tem e dividir pela quantidade de parcelas. Por exemplo, aqui nessa situação, nós temos 3 valores. R$1,5 milhão, 150 mil e 50 mil. Portanto, são 3 parcelas, né? Para eu tirar a média aritmética dessa situação, eu vou ter que dividir por 3 também, tá? Se eu tivesse 4 valores, então eu faria a soma, né, e dividiria por 4. Mas não é o caso. Como eu tenho apenas 3, então eu vou dividir por 3. Tá? Então, média aritmética é basicamente isso. Você soma os valores e em seguida divide pelo total de parcelas que você tem ali. Tá? E aí, nessa situação apresentada aqui, a única coisa que a gente tem que ficar esperto é com relação aos valores, tá? Então, vamos voltar aqui na cartela para eu mostrar para vocês o seguinte, ó. Aqui no enunciado, ele deu aqui 1,5 milhão, tá? No caso do segundo lugar, ficou em 150 mil e terceiro lugar 50 mil. O único trabalho que a gente tem que ter
é na hora de converter 1,5 milhão para 1.000, para poder ficar todo mundo na mesma unidade, ó, unidade de milhar, tá? Porque o segundo e o terceiro lugar, eles estão trabalhando ali com unidade de milhar, 150 mil, 50 mil e tal. Então, a gente tem que apenas fazer essa transformação, transformar 1,5 milhão para 1.000. Nesse caso aqui, ó, vai ficar aqui 1.500 mesmo, tá? 1.500 mil. Por quê? Porque a vírgula estava aqui. Mas, nesse caso, nós tínhamos aqui, ó, 1,5 milhão. Quando a gente transformou para milhar, então essa vírgula ela teve que se deslocar 3 casinhas decimais para a direita. Por isso que ficou 1.500. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, feita essa conversão, né? Basta a gente fazer o somatório dos 3 valores aqui. Então, eu vou ter 1.500 mais 150 mais 50. Vou ter o total. E aí, a divisão por 3, né, vai restar aqui 566 mil reais. Tá bom? Uma situaçãozinha apenas para a gente verificar como que a média aritmética funciona, né? Porque na prática, né, pela lógica, é uma situação que dificilmente vai acontecer ali no cotidiano, nas regras de um jogo, né? Porque tudo bem que quem ganhou 1,5 milhão não ficaria satisfeito em fazer essa divisão aqui em partes iguais, não seria justo, claro, né? Até porque não seria uma competição, então. Então, o que ficou em terceiro lugar certamente ficou feliz com a divisão, mas quem ganhou 1,5 milhão não ficou satisfeito, tá? Apenas para a gente raciocinar em cima dessa questão, tá bom? Então, pessoal, porcentagem não esqueçam, tá? Você vai fazer ali o cálculo dividindo a porcentagem, transforma em fração, em seguida no número decimal e multiplica com o valor que você quer tirar. Se for uma porcentagem mais exata, tipo 20%, 30% e tal, você usa aquela lógica que eu mostrei para vocês, tá? Encontra ali a décima parte e em seguida você vai fazendo ali as frações. Medida de tendência central, no caso aqui da média aritmética, que a gente vai trabalhar bastante ao longo do nosso curso. Então, você vai somar os valores ali e dividir pela quantidade de parcelas. Tranquilo? A gente vai abordar agora um outro conceito, que é o critério de arredondamento, que a gente vai utilizar ao longo também das nossas aulas. Então, vamos usar a cartela para a gente verificar esse conceito, que são os critérios de arredondamento. O que é isso, né? Se o algarismo anterior ao da casa decimal que você quer arredondar for maior ou igual, tá, a 5, devemos aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Se o número for menor do que 5, é só tirarmos as casas decimais que não nos interessam. Como assim, professor? Olha só como é simples, pessoal. Isso aqui é tranquilo, tá? Não tem nada demais. Ele está se referindo a esse valor aqui, ó. Por exemplo, eu tenho 0,566. Eu quero fazer o arredondamento. E aí você vai decidir se você quer arredondar com 2 casas decimais depois da vírgula, ou 3 casas decimais depois da vírgula. Vamos supor que eu queira fazer esse arredondamento aqui com apenas 2 casinhas decimais depois da vírgula. Como que vai ficar, então, esse valor? Como esse 6 aqui, ele é maior que 5, 6 não é maior que 5, né? Então, nesse caso, nós iremos arredondar esse valor para 0,57. Entenderam? Esse 6 aqui, eu vou acrescentar mais 1 e vai virar 7. Então, ao invés de escrever 0,566, eu vou escrever apenas 0,57. Apenas isso. Professor, e se eu quisesse 3 casas decimais depois da vírgula? Aí, nesse caso, você iria levar em consideração o último algarismo aqui,
que coincidentemente é um 6 também. Tá? Então, nesse caso, ó, ficaria 0,567. Beleza? Por quê? Porque eu quero 3 casas decimais depois da vírgula e não 2. Tá certo? E assim para os demais valores. Professor, e se fosse 0,543? Veja, o valor agora que eu quero arredondar, ele é um valor menor do que 5. 4 ele é menor do que 5, né? Então, se 4 é menor que 5, então, nesse caso, para eu fazer esse arredondamento, como que eu vou proceder? Eu vou escrever, vou arredondar para baixo, tá? Ou seja, 0,54, tá? Então, nesse caso aqui, o arredondamento ficaria para baixo, já que 4 é menor que 5, ok? Então, a gente vai trabalhar o arredondamento sempre dessa maneira, tá bom? Vamos agora falar um pouquinho sobre juros simples e compostos, tá? A gente vai apenas ver conceitos básicos sobre juros simples e compostos. Nós não vamos fazer nenhum cálculo, tá? Eu quero apenas que vocês compreendam a ideia principal desse assunto, tá? Que no momento oportuno a gente vai trabalhar em detalhes esse assunto. Olha essa situação problema. A Mita, aproveitando que sua amiga estava milionária, recorreu a Julieta para tentar um empréstimo. Então a Julieta ela já tinha ganho lá o prêmio, né? Julieta lhe disse que poderia fazer o empréstimo de R$ 2.000, aplicando juros simples também a uma taxa de 1% ao mês e pelo mesmo período de 10 meses. Muito bem. Então, nesse caso, né, nós temos aí uma situação envolvendo juros simples ou juros compostos. Para o caso aqui da Julieta, ela aplicou juros simples, tá? Mas você deve estar se perguntando, professor, a gente vai fazer esse cálculo sempre utilizando juros simples ou juros compostos? Aí vai depender da modalidade da operação que está sendo feita. Nesse caso, ela utilizou juros simples. Mas juros simples é mais vantajoso que juros compostos? Tá? Essa é a pergunta, né, que a gente pode fazer. E aí, pessoal, eu trouxe para a gente analisar aqui, pedir para vocês acompanharem na tela, um cálculozinho que a gente vai fazer, tá? Acompanha aí, ó. Qual o valor inicial do empréstimo que a Julieta vai fazer para a Mita, né? R$ 2.000. Então, aqui no valor inicial, eu vou colocar R$ 2.000, tá? A taxa é de 1%, tá? 1% ao mês. Vejam que mais embaixo eu tenho aqui a opção, onde está escrito aí período da taxa, né? Mensal e anual. A gente vai escolher mensal, tá bom? Como no problema está sendo dito que são juros simples, então eu vou escolher essa opção aqui, ó, simples, tá? Aí mais embaixo, nós temos aqui o prazo, que nesse caso aqui, no caso aqui do problema, foram 10 meses, né? Então, como ele aqui no campo está em dias, eu vou transformar 10 meses em dias. Então, transformando 10 meses em dias, fica 300 aqui, tá? Porque 10 vezes 30 vai dar 300. Então, 300 dias, ok? Aí eu vou clicar aqui em calcular. Olha o que vai acontecer, ó. Fazendo o cálculo, olha quanto foi que deu o valor final, ó. O valor final, vou até aumentar para vocês aqui, R$ 2.285. Esse é o valor final do empréstimo, tá? Mas aí, o juro que está sendo usado aí foi o juro simples. E se a gente escolher aqui juros compostos, por exemplo, olha só, juros compostos, eu troquei agora, vou mandar calcular novamente. Ó, o valor foi para 2.305. Tá? Portanto, aumentou aí
mais de R$100. Então, ela pegou R$2.000 emprestado, tá? E vai pagar com 2.300. Portanto, a gente chega à conclusão que nesse caso aqui, ó, do juros simples, né, o valor é menor, ó, 2.285. Portanto, tá? Nesse caso, a modalidade mais vantajosa aí de juros é o juros simples, tá? Então, se eu tivesse que escolher, né, o juro simples ou o juro composto, claro que eu faria a escolha pelo juro simples, né, já que o valor deu um pouquinho menor, 2.285, e nos juros compostos deu 2.305, parece, né? Então, vocês viram aí que a modalidade de juros simples é mais vantajosa. E aí, para encerrar, pessoal, vamos chamar aqui a última cartela, para a gente verificar como foi que ficou aí, né, o empréstimo da Amita. Aí ele pergunta, qual empréstimo é mais vantajoso para a Amita? Então, nós chegamos à conclusão que o mais vantajoso, né, é esse daqui, o juros simples, tá bom? Aqui os valores estão diferentes do que a gente fez agora há pouco, utilizando o aplicativo, tá? Porque aqui, ó, ele usou esse período em meses, tá? E a gente usou ali em dias. Por isso que deu um pouquinho diferente aí. Mas, independente dos valores, a gente viu que a modalidade de juros simples é mais vantajosa aqui de juros compostos. Tá bom, pessoal? Então, um pouquinho aí de juros simples e compostos para vocês entenderem a ideia, tá? E aí, no momento oportuno, a gente traz aqui em mais detalhes esse conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!